Menina, ontem eu tava olhando o meu Facebook e foi bem interessante porque ele me lembrou da minha meta do ano passado, que ainda é a mesma meta desse ano, né? Que é mudar para uma casa nova, né? Ter a minha casa, um lugar ali que eu vá morar sozinha com os meus gatos, ter a minha independência. E ter percebido isso me deixou um tanto reflexiva. Porque eu fiquei pensando, gente, será que eu desviei o caminho? Será que já era para eu estar na minha casa nova e eu sair da rota? Será? Tantos serás que não tem como eu saber a resposta, porque já foi, já passou. E, cara, há um ano atrás, quando eu fiz, né, aquele stories que eu tava falando sobre esse ponto, né, do meu objetivo, eu não tinha como saber que poucos dias depois a gente ia levar um susto, porque meu pai teria um infarto bem no dia do meu aniversário e nem parabéns eu teria aquele ano, né? Por conta de toda a correria da UTI. Ou seja, os planos realmente mudaram no meio do caminho, porque que estão fora do nosso controle acontecem o tempo todo. Então, depois que meu pai teve toda essa questão, eu tive que ficar mais por perto. Afinal de contas, fui eu que o levei para o hospital, fui eu que acompanhei todo o processo de recuperação dele. Se eu estivesse morando na minha casa, será que naquele dia que ele precisou de socorro, ele teria sido socorrido a tempo? E aí percebe que todas essas perguntas são perguntas que não tem como responder. Mas muitas vezes a gente fica ali dando voltas e voltas nesses serás. E esses são serás completamente sem respostas. São os serás do passado. E quantas vezes a gente fica presa, né, nesses serás do passado com o coração apertado, com algo que não vai ter resposta. E deixamos então de buscar as respostas para os próximos passos. E aí que há uns dias atrás, num podcast passado, eu te contei que eu troquei o vaso da minha moreira, né? E aí, se você não ouviu, volta lá para o episódio 24, que também saiu uma ótima reflexão desse dia. E eu entendi, né, que tudo tem a ver com o tempo. O tempo das coisas acontecerem muitas vezes não dependem de mim, não depende de você, mas depende do tempo de cada coisa, do tempo de cada objetivo, do tempo de cada situação. E o tempo que eu tô vivendo, convivendo com os meus pais nesses últimos anos, foi de um aprendizado, gente, que foi assim uma coisa enorme, gigantesca, sabe? De muita cura da minha criança que se sentia não vista, abandonada, ela se sentia sozinha. E não é com essa parte da minha criança triste que eu queria conviver com os meus pais. Era de um outro lugar que eu, na verdade, nem tinha ideia que existia. Então, hoje, sem dúvida alguma, eu posso dizer que esse tempo aqui com eles, já vai um pouco mais de 4 anos, foi de muito crescimento interno, né? Então, muitas raízes sendo curadas e outras que entraram no processo de recuperação. E aí é bem legal porque eu tô lendo um livro muito interessante chamado A Sabedoria Secreta da Natureza. E aí o autor tem uma parte lá que o autor vai contando que as árvores, elas literalmente se apoiam umas nas outras pelas raízes. Então, quando uma tá mais fraca, a outra vai lá e manda pelas raízes os nutrientes que a colega precisa, ou até as suas filhas, né? Então, dentro de uma floresta, as filhas, elas ficam ali por perto, né? E muitos anos elas vão crescendo ali por perto, recebendo os nutrientes daquela árvore mãe. Mas como falta luminosidade para a árvore filha crescer, ela acaba não conseguindo crescer muito, né? Então, quando uma das árvores adultas morre ou cai, é que ela consegue chegar nesse espaço com maior claridade para fazer fotossíntese e crescer mais e mais e mais. Então, cara, é muito lindo, né? Como a natureza ela é extremamente perfeita. Então,
eu percebo, né, que eu tô exatamente nesse momento. Um momento de cortar muitas distrações, né, que apareceram pelo caminho, sim. Mas agora a ideia é dar luz, né, para eu de fato focar nesse objetivo, para eu fazer com que ele aconteça de uma vez por todas. Claro que no caminho eu tenho outro objetivo a ser cumprido, mas tá tudo certo, porque na verdade tudo faz parte de um plano maior. E eu sei que a minha casa nova sairá em breve. E é muito interessante, né? Porque como Jesus fala no seriado The Chosen, esse em breve não é no meu tempo, mas com certeza é no tempo certo, do jeitinho perfeito que tem que ser. E aí eu te pergunto, né? Como que você tá por aí? Como que você tá com os seus planos e os seus objetivos? Fim de ano tá chegando e a gente vai começar a ouvir falar muito sobre esse tema. Mas a grande verdade é que a gente precisa falar mais sobre isso, precisamos falar sobre os nossos planos e objetivos o tempo todo. Quanto mais a gente tiver em conexão com aquilo que a gente quer realizar, mais os caminhos de fato vão se abrir para que eles se realizem. Mas tudo vai depender do foco, da atenção. Então, aonde está o seu foco? Aonde está a sua atenção? Quando você olha para suas metas, né, os seus objetivos traçados lá no começo do ano, você conseguiu dar um check em algum desses objetivos? Por aqui eu dei vários checks, muito legal de olhar, né? Mas é óbvio que eu preciso fazer alguns ajustes. E aí também é de um lugar, né, que eu comemoro isso hoje, porque os objetivos que eu fiz no ano passado, eu derrapei absurdamente. E esse daqui eu já consegui me manter mais alinhada. Então eu já sei que no ano que vem o alinhamento vai ser ainda maior. Ai, não é muito maravilhoso? É muito incrível, né? Quando a gente vê internamente esses ajustes acontecendo. E por que que eu já estou olhando para os meus objetivos do ano agora? Meu Deus do céu, ainda é outubro. Só que aqui o meu aniversário está chegando. E a grande verdade é que eu sempre vi, né, de verdade, o meu aniversário como um novo ciclo. Muitas mudanças começam a acontecer a partir do meu aniversário. Então é como se o meu ano pessoal realmente começasse, né, passasse a acontecer a partir do mês de novembro e não a partir, né, do ano gregoriano, como geralmente as pessoas fazem, 1º de janeiro, enfim. Então esse ano eu já fiz aqui as alterações e eu vou começar os meus planos a partir desse ciclo de novembro, começando então 17 de novembro. Ai, que alegria, tô animada. Mulher, então é isso. Te deixo aqui nessa energia abundante que eu já estou. Falam sobre o mês anterior ao aniversário ser o mês de inferno astral. Eu nunca tive isso, então eu já tô de fato nesse clima de receber essas boas vibrações desse dia. E aí, para aumentar então esse fluxo de abundância, eu te deixo aqui com a nossa harmonização de hoje para a ampliação e a energização dos chakras, que já está disponível aqui no nosso canal gratuitamente. E logo, logo a gente também começa oficialmente a nossa nova harmonização, o Jardim do Receber. Essa nova harmonização do templo dos sementes da vida, né? O meu templo, e como o próprio nome diz, vamos trabalhar então a energia do receber ao longo de 7 dias seguidos. Essa energia tão importante, conectada à prosperidade, conectada à abundância divina e que muitas mulheres estão cada dia mais distantes. Então, bora ativar o receber aí no seu campo? Maravilha, te espero lá. Meu nome é Renata Starga Stoyanov, eu sou terapeuta energética e mentora de mulheres. A minha missão é guiar mulheres para a essência da alma. E ao longo dos meus atendimentos e da minha vivência, eu descobri que se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer caminho serve. Então, bora dar um direcionamento. Eu espero de coração ter contribuído com você aqui hoje e que a partir de agora você fique então atenta aos seus serás
e aos seus objetivos do futuro. Porque afinal de contas, o que já foi, já foi. Hoje eu fico por aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é renata.astorga e já me conta lá como que esse podcast reverberou aí para você, ou pode deixar aqui nos comentários da plataforma que eu vou adorar ver como foi que fluiu por aí. Estamos juntas nessa jornada de vivermos de verdade, fluindo com leveza. E até a próxima!